Colmeiapodcast.com.br apresenta Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa o horário que você escolhe para ouvir o episódio 12 do Verifica, que está começando agora. O Verifica, você já sabe, é o primeiro podcast a discutir desinformação, esclarecer boatos que circulam nas redes sociais nesse nosso Brasil em português, né? A gente sabe que tem outros podcasts aí em outros idiomas, mas só no Verifica você sabe tudo o que está acontecendo, todos os desmentidos em português. Eu sou Natália Leal, sou diretora de conteúdo da agência Lupa, isso também você já sabe, e quem me acompanha sempre nessa jornada é o nosso diretor de estratégias e negócios, Gilberto Scofield Jr. Tudo bem, Gil? Fala, guria! Tudo bem, tudo ótimo, melhor agora. E olá para você que ouve o Verifica, visita o site e nos acompanha nas redes sociais da Lupa. A Lupa, você sabe, é a primeira agência de checagem de fatos do Brasil. Bom, nossa, Nath, que semana agitada, né não? Leilão do pré-sal, decisão polêmica do STF, claro, Lula solto, incendiando aí o tabuleiro político. Pois é, Gil, e claro que as redes sociais ficaram em alas, como se diz na minha cidade, né? Em polvorosa. E ainda estão, né, com tudo isso que aconteceu. E hoje a gente esclarece, então, os boatos desencadeados por esses novos capítulos aí do nosso caldeirão político e social brasileiro. Pois é, e com cultura gaúcha, né? Vamos continuando. Bom, com a decisão do Supremo de revogar a prisão depois da segunda instância e a consequente soltura do ex-presidente Lula, obviamente as redes sociais foram inundadas aí de memes, provocações e certamente muita boataria. Já já a gente passa limpo algumas dessas notícias falsas, como os tweets falsos atribuídos ao vice-presidente Hamilton Mourão. Tudo muito surreal, né, Gil? A gente também esclarece aí as denúncias feitas num vídeo por uma suposta tia da vereadora assassinada Marielle Franco. Pois é, esse vídeo já soma aí mais de 11 mil compartilhamentos. E o programa de hoje tem muito mais, né? Diz aí, Nath. Diz aí, guria. Pois é, como de costume, né? A Cris Tardáguila conversa com a gente direto dos Estados Unidos para trazer aí um olhar internacional sobre o mundo da checagem de fatos. A Cris é fundadora da Lupa, atual diretora adjunta da International Fact Checking Network, a IFCN, e hoje ela comenta mais um episódio da novela envolvendo as movimentações do Facebook de olho na eleição americana do ano que vem. A empresa agora sinaliza o seu conceito de política para tentar diminuir a polêmica sobre a checagem das postagens feitas por essas pessoas. Será que vai dar certo? A gente vai saber um pouco mais sobre isso em seguida. E no quadro sobre mitos e verdades na área de saúde, a repórter, ela, a mulher, a máquina, o mito, Natália Afonso, esclarece uma postagem que tem gerado muita preocupação. Não faz essa cara. Diz respeito a uma nova droga batizada de manga rosa, idêntica ao açúcar. Será que isso tem fundamento? Daqui a pouquinho a gente conta pra você. Não vou cantar a música. Daqui a pouco a gente conta pra você. Então, gente, com toda essa variedade de assuntos aí, né? A gente tá começando o Verifica agora. Não muda de podcast, não dá o pause. Fica com a gente. O Verifica tá começando. Bom, antes de discutir aqui os boatos nossos de todos os dias, eu convido você que está ligado no Verifica a nos acompanhar também nas redes sociais. Você já sabe, tudo que a gente fala aqui você já sabe, mas a gente vai falar mais uma vez. A Agência Lupa tá no Facebook, tá no Twitter, tá no Instagram. Tudo que a gente publica também no www.lupa.news, nosso mantra. Vai para as nossas páginas nas redes sociais, você pode acompanhar por lá, não tem desculpa para não acompanhar as nossas checagens e nem para compartilhar informação falsa. Bom, vamos começar então os nossos esclarecimentos de hoje, Gilberto Scofield. Bora, guria. Alas. Hoje, os casos giram em torno aí de fatos que agitaram bastante o país na última semana, né? Semaninha tensa, digamos assim. Quinta-feira passada, o Supremo Tribunal Federal mudou a jurisprudência pela terceira vez em 10 anos e decidiu que condenados em segunda instância só podem ser presos depois do trânsito julgado, ou seja, depois que todos os recursos forem esgotados. O placar apertado, 6-5, dá uma ideia da complexidade aí do tema e como é que foi isso lá, né? Pois é, com a decisão do STF, né, que pode afetar aí cerca de 5 mil processos, o ex-presidente Lula foi solto na sexta-feira passada. Estava preso, havia aí 580 dias, né, condenado em segunda instância por corrupção, lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá.
Aliás, o petista já tinha, né, o direito de deixar a prisão para o regime semiaberto por ter cumprido 1/6 da pena de 8 anos e 10 meses a que tinha sido condenado, né, Gil? Pois é bom a gente já derrubar aí uma onda de boato, lembrando que ele segue inelegível. Como ele está enquadrado na lei da ficha limpa, ele não pode disputar eleições. Então a gente já viu de cara um monte de insinuações na rede de que o objetivo dele é concorrer ano que vem, enfim. Então é bom dar uma lembrada sobre isso de cara logo. É verdade, Gil, não pode concorrer, mas a gente também pode lembrar, né, que o ex-presidente está livre, então, para fazer política, né, como deve acontecer, e já ficou claro aí logo na fala que ele fez saindo da carceragem da Polícia Federal lá em Curitiba na sexta-feira e também no discurso que foi feito para a militância em São Bernardo do Campo no último sábado, quando ele subiu o tom aí contra o presidente Bolsonaro e também atacou alguns ministros como Paulo Guedes e o Sérgio Moro, né, o ex-juiz federal aí responsável pela condenação do Lula, né? Pois é, e o presidente, obviamente, retrucou no próprio sábado, chamando Lula de presidiário. Podemos dizer que foi um aperitivo do caldeirão político que vem por aí. Até porque a gente vai ter eleição para prefeito no ano que vem, né? E esse cenário, é claro, ecoa nas redes sociais, inundadas por memes, provocações e, como era de se esperar, muita desinformação, né? Pois é, e agora a gente esclarece para você ligado aí no Verifica as notícias falsas inflamadas por essas novas labaredas políticas. Vamos nessa, fala aí. Pois é, o primeiro caso ilustra o quão responsável pode ser uma notícia falsa, tá? Ele se refere a tweets atribuídos ao vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão. Numa das mensagens falsas, Mourão pede, abre aspas, ações enérgicas contra o STF. Noutra, o general comunica que as Forças Armadas, os empresários e o presidente Jair Bolsonaro estariam reunidos para combinar um novo AI-5. Só para lembrar, o AI-5, né, o Ato Institucional número 5, foi decretado em 1968, durante a ditadura militar, fechando o Congresso e suprimindo liberdades e direitos fundamentais, né? O AI-5 marcou aí o início dos anos mais duros da ditadura e essa parte triste aí da nossa história se estenderia, então, até a primeira metade da década de 80, né? Pois é, a possibilidade aí de um novo AI-5 chegou a ser levantada, é bom não esquecer, no fim do mês passado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse numa entrevista à jornalista Leda Nagli que a medida poderia ser adotada se os movimentos de esquerda partissem para manifestações semelhantes às que ocorreram no Chile, que ocorrem ainda, na verdade, né? A declaração foi repudiada por líderes partidários e diversos setores da sociedade civil. E o deputado também foi repreendido pelo ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, né? Também pelo presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, que foi alvo aí também de uma onda de desinformação sobre a qual a gente falou bastante lá no site da Lupa não faz muito tempo, né? E pelo próprio pai, Jair Bolsonaro, que desautorizou Eduardo a falar sobre o assunto. Nas palavras de Bolsonaro, quem fala sobre o AI-5 está sonhando. E apesar dos panos quentes, 18 parlamentares da oposição protocolaram uma notícia-crime no Supremo para que o deputado seja processado criminalmente. Eles argumentam que, ao levantar a hipótese do AI-5, Eduardo Bolsonaro afronta a Constituição e o Estado Democrático de Direito. Aliás, o relator dessa queixa, selecionado por sorteio eletrônico, é o ministro Gilmar Mendes. Bom, mas no meio disso tudo aí, se criou um ambiente desinformativo, né? Fértil para esse tipo de coisa. Fértil. Que acabou desembocando, então, nos tweets atribuídos ao general Hamilton Mourão. Pois é, e tudo falso, né, Nath? Sim, os dois falsos, tá? A equipe da Lupa verificou que os tweets não são do vice-presidente Hamilton Mourão. A gente nota que o endereço da conta que publicou o texto é @IagoIV. O perfil oficial do vice-presidente é o @General Mourão. Na quinta-feira passada, quando o falso tweet foi publicado, o Mourão fez só um post no Twitter, que era sobre a visita dele à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais na Vila Militar aqui no Rio de Janeiro. Segundo o projeto 7CO, que monitora tweets apagados por autoridades, não houve nenhuma mensagem apagada pelo vice-presidente desde essa data. Pois é, a agenda oficial do presidente Jair Bolsonaro mostra que na quinta-feira ele se encontrou com senadores, com o ministro de Estado das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e com o ministro de Estado de Minas e Energia, Bento Albuquerque.
Além disso, Bolsonaro também se reuniu com Maria Joseíta Silva Brilhante Ustra, viúva do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, um dos torturadores mais conhecidos da ditadura militar. E a agenda do vice-presidente mostra que ele foi à escola de aperfeiçoamento de oficiais e se encontrou com professores da Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo, ou seja, não havia como Bolsonaro e Mourão terem se reunido naquele dia, portanto, e decidir aí encrudescer, né, qualquer coisa, ou retomar um AI-5, né? Pois é, da mesma forma, o outro post atribuído a Hamilton Mourão, que fala aí em ações enérgicas contra o Supremo, também é falso. Não foi publicado pelo general, e sim pelo tal perfil que a Nath falou antes, @IagoIV, não sei se Iago IV ou se Iago 4 em romano. É, exatamente, quarto, né? Quarto Iago mentiroso a soltar desinformação na internet. Shame on you, Iago IV. Bom, e os focos de desinformação propagados pelas novas labaredas políticas não param por aí, né? Outro caso nessa mesma linha se refere a um post atribuído ao general do Exército Eduardo Vilas Boas, assessor do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Na publicação, o militar afirma que o Exército compartilha com a população o repúdio à impunidade numa referência à decisão do Supremo contrária ao cumprimento de pena antes de se esgotarem todos os recursos. A mensagem atribuída, então, ao general Vilas Boas diz ainda que, abre aspas, a alta cúpula militar vai se reunir para definir ações das Forças Armadas para garantir a estabilidade do país, fecha aspas. Bom, nosso projeto de verificação de notícias constatou que se trata de mais uma fraude. Para variar. O tweet analisado pela Lupa foi publicado na noite da quinta-feira passada, 7 de novembro, por um perfil falso do general Vilas Boas no Twitter. A conta tinha 2 letras I maiúsculas no lugar das 2 letras L minúsculas, além de usar a mesma imagem da conta verificada do militar. O perfil fake foi deletado e, por isso, o tweet não está mais disponível. Algumas publicações, como a Gazeta do Povo e o DCM, conseguiram capturar o post antes de o texto ser apagado. A fraude tomou por base uma mensagem semelhante, né, do general Vilas Boas, publicada no Twitter oficial dele, no dia 3 de abril do ano passado, às vésperas do julgamento de um habeas corpus impetrado aí pelo ex-presidente Lula no STF. A publicação original, que está disponível lá no nosso site, no www.lupa.news, causou um certo desconforto aí na época que foi feita, né? O tweet falso aproveitou então o texto anterior e incluiu a frase sobre uma reunião da cúpula das Forças Armadas para garantir a estabilidade do país. Pois é, eu acho que a coisa grave é que esse tipo de truque, infelizmente, muito comum nesse universo da desinformação, pode causar aí consequências graves num ambiente social e político que já vem bem acirrado, certo? Bem polarizado, como a gente tem vivido aí desde a campanha presidencial. Pois é, Gil, e além disso, né, postagens que propagam a desinformação para enfraquecer o Estado Democrático de Direito são particularmente danosas à sociedade e à democracia, né? Por isso, como a gente sempre reforça aqui no Verifica, é importante a gente conferir direitinho uma informação, uma publicação, antes de considerar ela verdadeira e sair compartilhando. Nesse caso específico do general Vilas Boas, é muito difícil identificar, né? Porque a maneira como é feita essa alteração é visualmente, feito, né? Visualmente muito difícil de perceber, né? Essa questão das letras e tal, do I maiúsculo e o L minúsculo, isso dificulta bastante a percepção e só piora, né? Pois é isso aí. Bem lembrado, bem colocado. E vamos a outro caso? Vamos nessa. A gente passa limpo agora uma postagem que também tem gerado muita discussão e muita confusão nas redes sociais. É um vídeo com mais de 11 mil compartilhamentos em que uma suposta tia da vereadora assassinada Marielle Franco faz uma série de denúncias sobre o crime cometido aqui no Rio de Janeiro há aproximadamente 600 dias. Pois é, Nath, como o caso é cercado de implicações políticas e segue com várias perguntas ainda sem resposta, principalmente sobre o mandante do assassinato, ele se torna aí um terreno fértil para desinformação, para variar. Esse vídeo é uma evidência típica disso. Nath, esclarece aí pra gente. Vamos nessa. A equipe da Lupa, então, verificou que o vídeo reúne uma série de informações exageradas e falsas. A começar aí pelo parentesco, esse suposto parentesco com Marielle, né? A mulher que aparece nas imagens não é tia, nem tem qualquer grau de parentesco com a vereadora assassinada. Aliás, em nenhum momento desse vídeo
ela diz ser tia ou familiar da Marielle, né? Essa associação é feita pela legenda da publicação, que indica que alguém acrescentou esse vínculo falso para dar mais credibilidade às supostas denúncias que ela faz. Que é uma tática, né? É um trucão pra gente ficar sempre atento. Porque esse é um truque típico aí de desinformação, né? Embutir uma legenda para mudar o contexto ou sentido de uma imagem. Super comum. Pois é, e que mais, hein? Bom, antes de esclarecer as denúncias propriamente ditas, vale a gente observar que ainda não foi possível descobrir a identidade dessa mulher que aparece nesse vídeo, tá? Ela afirma, entre outras coisas, que a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, denunciara como autor intelectual e mandante do crime o ex-deputado estadual e conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão. Mas peraí, isso aí não procede? Em termos, Gil, porque essa afirmação, na verdade, é exagerada, tá? No dia 17 de setembro, pouco antes da Raquel Dodge deixar o cargo, ela denunciou o Brazão e mais 4 pessoas por crimes de falsidade ideológica, favorecimento pessoal e obstrução de justiça no assassinato da Marielle Franco e também do motorista Anderson Gomes, né? Então, a Procuradora-Geral da República pediu a abertura de um inquérito para apurar quem seria o mandante do crime e o Brazão foi apontado como suspeito. O processo está sob sigilo, só as informações já publicadas no site da Procuradoria-Geral da República foram confirmadas à lupa pela própria assessoria de imprensa da Procuradoria. E é bom lembrar que a decisão de investigar o ex-deputado se baseou em informações colhidas pela Polícia Federal do Rio. Num depoimento à polícia, o miliciano Orlando Oliveira Araújo acusou Domingos Brazão e o irmão dele, Chiquinho Brazão, de serem os mandantes dos homicídios. Na avaliação de Raquel Dodge, Domingos Brazão prejudicava o curso das investigações, tentando responsabilizar Araújo e o vereador Marcelo Siciliano pelo crime. Exatamente. Em entrevista à revista Veja, o Brazão negou que seja o responsável pelos assassinatos, né? Tanto o Ministério Público do Rio de Janeiro quanto a Polícia Civil questionaram as denúncias feitas pela Procuradoria-Geral da República e o MP argumentou que havia indícios para acusar só 2 pessoas e não 5 de atrapalhar as investigações. Bom, outra acusação apresentada no tal do vídeo vai além. A mulher diz que Brazão teria pago R$500 mil para que os criminosos matassem Marielle. A gente ainda não pode, né, afirmar isso. A informação de que Domingos Brazão pagou R$500 mil pelo assassinato de Marielle Franco foi dita em uma conversa telefônica gravada entre o miliciano Jorge Alberto Moré, conhecido como Beto Bomba, e o vereador Marcelo Siciliano. É o que mostra uma reportagem do UOL, que teve acesso à denúncia feita pela PGR. O processo corre em segredo de justiça e trata-se, portanto, de um dos indícios investigados, mas que, logicamente, ainda precisa ser confirmado, né, por outras provas. Bem observado, hein, guria? E todo esse diálogo estava gravado no celular de Siciliano, apreendido pela Polícia Federal. Beto Bomba acusou Brazão de pagar R$500 mil e apontou como autores dos assassinatos de Marielle e Anderson 3 integrantes do Escritório do Crime, milícia da qual ele é um dos chefes e que atua em Rio das Pedras, na zona oeste do Rio. Pois é, mas a Polícia Civil e o MP do Rio apontaram como responsáveis pelos homicídios o policial militar reformado Rony Lessa e o ex-policial militar Elcio Vieira de Queiroz. Os 2 foram presos em março e também estão sempre envolvidos em ondas de desinformação, né? É verdade. E é interessante porque a mulher também fala no vídeo que Domingos Brazão manda no dinheiro do Estado do Rio por ser conselheiro do Tribunal de Contas. Mas essa afirmação, sim, é completamente falsa, tá? O Tribunal de Contas do Estado do Rio fiscaliza os gastos públicos no Estado. Esse controle externo das despesas é feito para auxiliar a Assembleia Legislativa e outros órgãos, como o próprio Ministério Público. O TCE não tem, portanto, nenhum poder sobre o destino dos recursos públicos, apenas verifica se há irregularidades quanto a isso. Perfeito, guria. Quem define o orçamento, é bom deixar claro, a cada ano é o Legislativo, a partir de uma proposta enviada pelo Executivo. Toda a discussão sobre a distribuição de recursos ocorre nessas 2 esferas somente. Os conselheiros do Tribunal de Contas, como Domingos Brazão, afastado em março de 2017, depois da Operação Quinto do Ouro, é bom lembrar, não têm poder para decidir onde será aplicado o dinheiro. É isso aí, Gil. E não para, né? É muita informação falsa nesse vídeo. Nossa. Muita informação equivocada.
Outra incorreta, né, é a de que o Brazão virou conselheiro com votos do DEM, do PSOL e do PT. Na verdade, ele foi eleito conselheiro vitalício do TCE numa sessão extraordinária da Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro em abril de 2015. Foram 61 votos favoráveis, né, entre os 70 parlamentares aí da casa. O então deputado estadual Flávio Bolsonaro, do PP, integrou esse apoio majoritário. Só representantes do PSOL e PTB votaram em outras candidaturas. Diferentemente do que circula nas redes sociais, o DEM não tinha deputado estadual no Rio quando o Brazão foi eleito, então, conselheiro do TCE. Em números absolutos, o partido que mais contribuiu para eleger o então deputado ao conselho do TCE foi o PMDB, com 15 votos. Bom, e aí eu vou voltar aqui ao PSOL, que também é outro alvo de desinformação aberta nas redes sociais, e ao vídeo, né? Porque a mulher também diz no vídeo que o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, já declarou voto a Marcelo Freixo na eleição para a Prefeitura do Rio no próximo ano. Isso também não me parece procedente, né, guria? Não, a informação também é falsa. A equipe da Lupa não encontrou nenhuma declaração aí feita pelo Rodrigo Maia, do DEM, que indique o deputado Marcelo Freixo do PSOL como um candidato dele na eleição municipal do ano que vem. Aliás, DEM e PSOL são adversários políticos no Rio de Janeiro, é bom a gente lembrar, né? O Freixo, inclusive, concorreu contra o Rodrigo Maia no início do ano na eleição para a presidência da Câmara. O DEM pode indicar, por exemplo, o ex-prefeito Eduardo Paes, que é filiado à legenda e pode concorrer aí à Prefeitura do Rio. Faz bem mais sentido, bem mais sentido. Assim. Pois é. Maravilha, guria, tudo muito bem esclarecido agora, né? Não tem mais desculpa para compartilhar notícia falsa, vem? Pois é, e como era muita coisa, né? Vamos lembrar mais uma vez que se alguém se perdeu, pode olhar as informações onde? www.lupa.news. Muito bem. Bom, fechando fazendo aí... teu trabalho, hein, guria? Sempre, né? A gente tá sempre nessa. Bom, fechando aí os esclarecimentos sobre esses boatos, né? Que a gente já falou. Vamos então pro comentário, sempre muito perspicaz, da nossa querida Cristina Tardáguila. A Cris, todo mundo já sabe, fundadora da Lupa, diretora adjunta da IFCN, International Fact Check Network, rede que reúne as plataformas de checagem em todo o mundo. Continua linda, porque eu vi ela essa semana, não é? Mais uma vez. Ah, é verdade, você viu ela lá? Sim, nos vimos em São Francisco. Ok. Cada semana a Cristina traz direto dos Estados Unidos um olhar internacional sobre o mundo da checagem de fatos. Hoje ela traz novas informações sobre as movimentações do Facebook de olho na eleição americana. A empresa fez uma definição de quem pode e quem não pode ser considerado político. Tudo para tentar diminuir a polêmica sobre a checagem das postagens dos políticos, que é um assunto que a gente já até abordou aqui, né? Vamos às novidades? Diz aí, Chris! Oi, Nath. Oi, Gil. Olha, hoje eu trago uma novidade para vocês e também para boa parte da comunidade internacional de fact-checkers, viu? Depois de toda aquela polêmica sobre os anúncios falsos que vêm sendo publicados no Facebook pelos possíveis candidatos à Casa Branca, aquele assunto sobre o qual a gente já falou aqui várias vezes, em vários episódios do Verifica, pois bem, o Facebook resolveu, adivinhem, definir o que é um político. Pois é, tá lá, explicadinho, numa página parecida com um help center que a plataforma criou na internet para responder o que eles chamam de parceiros de mídia, e entre eles, os checadores. Na definição do Facebook, gente, político é quem está em campanha eleitoral, quem ocupa um cargo público e todas aquelas pessoas que foram designadas para outros cargos por essa pessoa que ocupa um cargo público. Ou seja, a gente está pensando aí em ministros, secretários e assim por diante. Também são políticos, do ponto de vista do Facebook, líderes partidários e os próprios partidos com suas páginas oficiais dentro da plataforma. O negócio é que não foi fácil, gente, encontrar essa definição. Mesmo que você seja um parceiro de mídia do Facebook, como é o nosso caso, e conheça esse site aí que eu contei para vocês, que eu acessei nos últimos dias, você precisa chegar até a 4ª pergunta de um texto em formato de pergunta e resposta para descobrir essa definição que eu acabei de compartilhar com vocês. Resultado, nos últimos dias, por curiosidade, eu acabei entrando em contato com diversos checadores mundo afora e muitos deles
desconheciam esse detalhamento e, inclusive, se assustaram com essa definição. Afinal de contas, ela acaba deixando de fora, por exemplo, políticos de renome que já não disputam cargos, nem são membros oficiais da direção de seus partidos. E aí? Também deixa de fora a militância organizada, seja ela de qual lado for. E se a gente sair da esfera eleitoral? E se a gente for, por exemplo, para a esfera sindical, a esfera universitária? Isso também tem um monte de gente fazendo política nessas esferas. Aí a confusão continua e alguns checadores pontuaram isso na conversa que eu tive com eles nos últimos dias. Fato é, Nath Gil, que até segunda ordem, e vale reforçar isso aqui no Verifica dessa semana, que o Facebook não quer ninguém, checador nenhum, verificando post, vídeo, foto ou anúncio feito por político. E já definiu, como eu disse aqui, claramente o que considera ser um político. A dúvida é se a definição é suficientemente abrangente para agradar o mundo inteiro e acabar atacando as notícias falsas. Aguardemos aí as cenas dos próximos capítulos, viu? Um abraço grande e até semana que vem. Valeu, Cris, um abraço. Ficamos de olho aí, então, no que o Mark Zuckerberg vai aprontar ainda mais para as próximas eleições, né? Mara! Bom, chegou a vez do nosso quadro semanal sobre os mitos e verdades na área da saúde. E hoje a gente esclarece aqui um daqueles casos bizarros. Diz respeito a uma nova droga chamada manga rosa, que teria a aparência e o gosto quase iguais aos do açúcar. Quem desvenda essa história, como sempre, é a repórter Natália Afonso. Chega mais, Natália, explica isso aí pra gente. Manga rosa, pra mim, é música do Alceu Valença. Oi, Nath. Oi, Gil. Tudo bem? Pois é, esse boato é antigo e ele foi ressuscitado por uma publicação recente aí nas redes sociais. O post que está circulando mostra duas imagens que se assemelham ao açúcar, mas a legenda diz que uma das fotos é a tal da manga rosa. Segundo a postagem, a manga rosa seria uma nova droga que teria aparência e sabor próximos aos do açúcar. E exatamente por isso estaria sendo adicionada a bebidas que jovens consomem em festas, em boates. Pois é, e aí, será que eu adocei meu drink com manga rosa sem saber? É muito pouco provável, Gil. A imagem, que seria da tal da manga rosa, mostra na realidade açúcar de confeiteiro. A foto é fácil de encontrar fazendo uma pesquisa no Google Images, tá? Fazendo essa busca, vemos que a imagem é bastante utilizada para explicar a diferença entre o açúcar de confeiteiro e o açúcar comum que usamos no dia a dia na cozinha. Ou seja, uma fraude bem grosseira, né? O açúcar de confeiteiro, talvez algumas pessoas que não têm o costume de cozinhar, como eu tenho, não saibam, né? É usado no preparo aí de coisas que a gente utiliza para doces, né? Como chantilly, glacê, creme de ovos e outras coisas desse tipo, né? Produtos de confeitaria. Luxo, a versão gaúcha de Paola Carrossela acabou de explicar para que se trata o açúcar de confeiteiro, né? Bom, eu só não fiz o meu sotaque, né? Para explicar, assim, em detalhes, como que se utiliza o açúcar de confeiteiro. Mas olha só, a tal droga mortal, ela existe mesmo? Não, Ju, é puro boato. O nome do manga rosa aparece em uma reportagem da Folha de São Paulo como sinônimo para maconha. Mas rola desde 2017 o boato que essa nova droga teria chegado ao Brasil. E há 3 meses, o Ministério da Saúde qualificou a informação como boato e fake news. O órgão afirmou que não há nenhuma evidência de uma nova droga com essas características aqui no país. Ou seja, posso ficar tranquilo na hora de adoçar meu drink com açúcar. Gil, pode ficar tranquilo, que esse risco você não corre, tá? O seu drink não vai ser batizado com nenhuma manga rosa. Tá bom. Mas você sabe também que o consumo de álcool e de açúcar também são frequentemente cercados por muita desinformação aí nas redes. Pois é, Nath, mas esses esclarecimentos aí, então, a gente deixa para outro programa, né? Episódio. A gente deixa para a próxima esse. Luxo. E eu aproveito para lembrar que nos episódios do Verifica já há uma série desses esclarecimentos sobre mitos na área de saúde, tá? Então, se você não ouviu ainda, é só escutar os programas anteriores no seu player de podcast favorito, tá bom? Maravilha. Obrigada, Gil. Obrigada, Nath. Assim a gente vai chegando aí ao final deste episódio número 12 do nosso Verifica. Já temos aí uma história, né? Uma história de podcasts, né? O primeiro podcast em português a esclarecer aí desinformação e boatos. E a gente tá sempre com você, né? Para seguir acompanhando as informações que a Lupa confere. Só seguir a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram e ficar de olho no nosso site no www.lupa.news.
E se tiver uma sugestão de checagem, é só escrever pra gente no lupa@lupa.news. A gente tem recebido bastante sugestão e a gente tem tentado verificar tudo que chega por lá. Às vezes não é possível, mas assim a gente vai fazendo e vai atualizando lá no site. Só ficar de olho lá pra ver. A produção e a reportagem do Verifica são da equipe da Agência Lupa e o roteiro e edição dos nossos parceiros do Colmeia Podcast. Na próxima semana a gente tá de volta para falar mais sobre os conteúdos falsos que infernizam a nossa vida. Uma ótima semana pra você. Um beijo. Tchau. É isso aí, gente. Uma boa semana pra todo mundo. Beijo, tchau. Verifica. O podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. Uma produção colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.